Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este vídeo. Você está no canal Prosperidade do Ser. Para você que não me conhece, meu nome é Sérgio Tamares, sou mentor do Despertar. E hoje eu quero falar um pouco sobre o que é iluminação espiritual. Eu quero também falar sobre os três segredos que são essenciais para que a gente possa despertar, né, de maneira espiritual. O que é, né? O que é uma iluminação espiritual? Antes que a gente fale dessa iluminação, eu quero falar que para que a gente alcance, né, a evolução espiritual, o crescimento espiritual que muitas pessoas buscam, a gente passa por um processo. Eu acredito, né, que a gente passa por um processo antes dessa iluminação. Então, o que eu vou falar aqui é algo que eu vejo, né, que eu percebo ao longo aí de mais de 10 anos nessa busca, nesse entendimento, mas que não é algo que a gente vá colocar como uma regra que tem que ser desse jeito. Não, existem muitas pessoas que falam, né, podem falar mais do que isso que eu vou falar aqui, podem, né, falar de uma outra forma, mas o que eu vou dizer aqui é algo que eu venho percebendo ao longo desse tempo, né, que eu estou nesse caminho do autoconhecimento e da espiritualidade. Tá? E qual seria, então, esses pilares, né, que a pessoa ela passa para alcançar a iluminação? Eu gosto de falar que são quatro pilares, né? O primeiro deles seria o pilar que as pessoas estão dormindo. Então, perceba, 90% das pessoas, vamos botar dessa forma, elas estão dormindo. Então, elas acreditam que né, a vida é desse jeito mesmo, que as coisas não mudam. Enfim, as pessoas acabam muitas vezes reclamando da vida, muitas vezes não querendo mais, né, ficar aqui nesse plano. As pessoas não conseguem avançar, então elas reclamam e então elas acabam ficando, como eu gosto de dizer, adormecidas naquilo que elas pensam e elas vão levando a vida conforme a vida as leva, né? Depois, né, que a pessoa passou desse ponto, desse primeiro pilar, que ela está dormindo, ela vai para o segundo pilar. E esse pilar já fica mais interessante, porque ela acaba acordando. Então, por algum evento traumático, ou algum evento que ela pensou, né, refletiu, ela acaba acordando e vendo que a vida tem mais do que ela acredita que possa ter. Então, um evento traumático, alguma perda muito significativa, ou a pessoa ela tem filhos, então ela começa a perceber de uma outra forma, ela começa a ver de uma outra forma a vida. E aí ela começa a acordar. Então ela começa a buscar, então ela busca por palestras, ela busca por leitura de livros, ela busca por mentorias, treinamentos. Então ela começa a se preencher daquilo né, que ela está começando a perceber. E em um determinado momento, depois que ela acorda, ela acaba vendo, né, que tudo aquilo que ela está percebendo é algo que já estava ali, só que ela ainda não conseguia ver. E aí, nesse processo, a pessoa, né, vai para um terceiro pilar, que é o pilar do despertar. Então, as pessoas, então, despertam. E tudo começa a ficar mais leve. Por quê? Porque quando a pessoa ela está dormindo, ela é uma pessoa crítica, julga, condena, tem preconceito, às vezes tem muita baixa autoestima, tem tristeza, tem mágoa, e a pessoa acaba acreditando que é daquela forma. Então ela acorda e ela começa a perceber que não pode ter um caminho mais excelente. E depois ela desperta. E aí ela vê, né, como eu gosto de falar, ela vê a floresta e não a árvore. Quando você começa a ver a floresta e não a árvore, você começa a ver que não existe uma dualidade. Que todos somos um em essência e individuais em existência. Então a gente começa a ser mais, menos, né? Ou até elimina também. A gente não critica mais, não condena, não julga. A gente começa a ver as coisas de um outro ponto de vista. A gente começa a ver de cima, né? Com o despertar.
Então, esse despertar, ele é um processo que eu sempre falo, um processo que eu gosto de falar e que auxilia muitas pessoas. E nesse despertar, a pessoa aprofunda. Então, ela começa a buscar mais ainda, ela começa a buscar mentorias, treinamentos, leitura de livros, áudios. Ela busca a essência mais pura e divina que habita nela. Depois de um tempo, né, que a pessoa desperta, então ela entra onde? Na iluminação. Então, ela ilumina-se. E para uma pessoa iluminar-se, né, lembrando que é o ponto de vista que eu tenho, é quando a pessoa ela apenas serve, né? Ela serve e ela se rende. Todos nós somos um ego, certo? E quando a gente busca os nossos próprios interesses, a gente acaba não evoluindo espiritualmente, a gente acaba não fazendo o que Deus, né, de uma certa forma, a fonte, criador de tudo que é, quer que a gente faça. E aí, quando o nosso ego, né, a gente se rende a essa essência pura e divina, quando a gente começa a apenas servir, então a gente ilumina-se. Porém, a iluminação não quer dizer que você vai ter que vender todas as suas coisas, você não vai ter mais nada. Não, é diferente. Depois do despertar para a iluminação, você não vai se apegar mais às coisas materiais. Diferente de quem está ali dormindo e acordando. Porque quem está dormindo e acordando, ela ainda está apegada às coisas, tem aquele apego. Depois você, depois que você desperta, você já vislumbra o não apego, que é a não dualidade. Quando você não tem essa dualidade, ou você já está bem, né, com a sua, vamos colocar assim, o seu crescimento bem avançado, você já começa a não ter tantos apegos. E aí você está despertando e aí você ilumina-se. Lembrando que você não quer dizer que você não vai ter as coisas. É só que você não vai se sentir apegado a isso, tá certo? Então, a iluminação, na minha visão, é isso. Quando você acaba, né, por fim, servir e se rende a essa essência pura e divina. Então, depois que você consegue isso, eu quero, né, trazer aqui esses três segredos para que você venha a ter tudo isso que eu falei aqui: acordar, despertar e iluminar. Que foi, né, o processo que eu passei, né, foi o que eu passei nesses últimos aí, 10 anos. Então, são basicamente aí três segredos. Claro que existem outros, né, mas aqui são três que eu sempre falo. E o primeiro segredo é o autoconhecimento. Você precisa buscar o autoconhecimento, que é o conhecimento de si mesmo, quem realmente você é, né? Aquilo que você faz está em congruência com a essência pura e divina, né? Aquele despertar da iluminação. Esse autoconhecimento você busca através do conhecimento, então você começa a olhar para as sombras, você começa a lançar luz nas sombras. Quando isso começa a ser transmutado através do autoconhecimento para a sua evolução espiritual, você entra num outro processo, né? Num outro patamar, que é elevando a sua vibração. Quando a gente busca o autoconhecimento e a gente aceita esse autoconhecimento, a gente eleva a nossa vibração. Então, às vezes, as pessoas, quando estão dormindo, ou até mesmo quando estão acordando, elas estão vibrando muitas vezes na culpa, na mágoa, no complexo de inferioridade, na baixa autoestima, e tudo assim, né, na baixa autoconfiança. Então, as pessoas, elas têm a vibração baixa. E quando você adquire o autoconhecimento, você trabalha isso, você eleva a sua vibração. Então, você tem mais confiança, mais autoestima, mais paz de espírito, você tem mais foco, você tem mais alegria de viver. Quando acontece isso, aí você vai para um terceiro segredo, que é entender sobre as leis espirituais ou universais. Quando você entende as leis universais, que é a lei do plantar e colher, que é a lei que tudo é consciência, né? Ou seja, que todos somos um, assim como é em cima e embaixo, a lei do fluxo, a lei do ritmo, todas, né? A lei da polaridade, que também é muito importante, que são as leis de Hermes Trismegisto. Então você começa
a buscar isso e se elevar. Então, o seu crescimento espiritual fica muito mais elevado e você começa a entrar nessa dimensão que muitos chamam de quinta dimensão, tá bom? Então, tudo isso aqui que eu falei, tá? Eu quero te apresentar, então, agora a mentoria Prosperidade do Ser, que é uma mentoria que eu tenho, para que você venha aí trabalhar esse ser de uma forma, adquirir autoconhecimento, elevar a autoestima, elevar aí a autoconfiança, entender o despertar, começar a olhar a floresta e não apenas a árvore. Então, eu tenho essa mentoria, né? Vou deixar o link aqui abaixo. E para você que quer, né, saber como funciona essa mentoria, eu tenho um diagnóstico, né, que a gente chama de sessão de diagnóstico online, onde nós vamos conversar sobre isso. Eu vou te entregar um conteúdo poderoso, específico, exatamente para você ter uma nova visão do mundo, tá? Uma nova visão aí das coisas que estão acontecendo. E aí, se você quiser entrar na mentoria, a gente pode dar continuidade a esse processo, tá bom? Então, se você gosta desse assunto, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe um comentário, uma pergunta, deixa aí o seu joinha e, se possível, compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que está buscando autoconhecimento e espiritualidade. Tudo bem? Então, o meu forte abraço e até mais.